Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus para os nossos corações está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Conforme eu havia falado durante a semana que se passou, hoje nós vamos dar sequência a exposição deste capítulo. Na quarta-feira nós expomos o versículo 1 ao versículo 7 e hoje nós faremos a exposição do versículo 8 ao versículo 14. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29, versículo 8 ao versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém e amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, rogando ao Senhor nosso Deus que esteja nos conduzindo à medida em que iremos expor a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eis mais um domingo, mais um dia do Senhor, em que somos privados de te cultuar. Ó Deus, nesse momento nós estaríamos na nossa igreja, cantando louvores a Ti, salmodiando, ó Deus, lendo a Tua palavra. Nós estaríamos, ó Deus, todos juntos, ó Deus, orando a Ti. Mas, ó Deus, dentro do Teu propósito isso não foi possível. E nós queremos Te louvar a despeito de todas essas coisas. Mas rogar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, cada vez mais, que o Senhor possa, ó Deus, derramar as tuas misericórdias sobre nossas vidas, a fim de que em breve, ó Deus, nós possamos voltar a congregar. Te damos graças e te agradecemos porque, a despeito de não estarmos no culto, o Senhor providenciou esse meio, esse recurso, para que nós pudéssemos assim ter o alimento espiritual da tua palavra. Que, ó Deus, nessa noite, nós possamos ter essa palavra, ó Deus, gravada em nossos corações, a fim de que o teu nome seja glorificado e nossas vidas sejam edificadas. E é assim que nós te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o teu Filho amado unigênito. Amém e amém. Meus irmãos, nem sempre é fácil relacionarmos o fato de Deus ser soberano com os muitos sofrimentos que passamos nesse mundo. Ora, se Deus nos ama, por que é que nós passamos por tantas angústias? Por que nós passamos por tantas aflições? Afinal de contas, será se Deus é mesmo assim tão poderoso para atuar de maneira significativa em nossas vidas?
Se Deus, então, é tão poderoso assim, por que é que ele permite que nós venhamos a passar por tantos sofrimentos? O povo de Deus, a quem esse texto que nós lemos inicialmente, em Jeremias, no capítulo 29, ele fazia esse mesmo tipo de perguntas. Eles haviam sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, eles estavam exilados, eles estavam longe de casa, a cerca de 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém. E muitos deles, irmãos, assistiram horrorizados aos assassinatos de seus amigos, de seus vizinhos, de seus familiares, quando os babilônios eles entraram em Jerusalém e começaram a matar e destruir tudo quanto vinham pela frente. Então, os crentes daquele período, eles queriam saber onde era que Deus estava em meio a tudo isso. Ora, o Deus Todo-Poderoso não é esse a quem nós servimos? Eles perguntavam. Por que foi que ele permitiu todos esses sofrimentos sobreviessem sobre nós? Por que é que Deus permitiu e estava permitindo, inclusive, que eles continuassem sofrendo? Alguns falsos profetas diziam isso e outros diziam aquilo. Mas ninguém parecia saber ao certo o que Deus estava fazendo. Por que é que coisas ruins estavam acontecendo com o povo de Deus? Pois bem, meus irmãos, diante desses questionamentos, esse capítulo ele foi escrito justamente para responder a essas perguntas. Na verdade, esse capítulo 29 do livro do profeta Jeremias é uma espécie de carta. É uma carta escrita pelo profeta Jeremias, inspirado, obviamente, que ainda estava morando em Jerusalém, Jeremias estava lá em Jerusalém, mas ele escreve essa carta inspiradamente para aqueles crentes judeus que estavam exilados lá na Babilônia. Ele escreve essa carta com pelo menos dois objetivos em mente. O primeiro objetivo do profeta Jeremias, ao escrever essa carta, era afirmar que Deus estava ativo e que Deus estava operante, mesmo quando as circunstâncias pareciam apontar para o contrário. Deus estava agindo. Em segundo lugar, o segundo propósito ao escrever essa carta era combater os falsos profetas que haviam surgido depois que o povo de Deus chegou lá na Babilônia. Haviam alguns profetas que haviam aproveitado aquela circunstância toda de clamor do povo que estava ali exilado, e eles começaram a afirmar várias mentiras. E o Senhor Deus, logo no início do texto que nós lemos, aí no versículo 8 e versículo 9, ele vai alertar a respeito desses falsos profetas para o seu povo. Veja só, versículo 8 e 9. Vamos fazer a leitura do versículo 8 e 9. Veja só, o que é que Deus diz a respeito desses falsos profetas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Ou seja, eles falam aquilo que vocês querem ouvir, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, o Senhor Deus aqui diz que o povo da aliança, o povo do pacto, os crentes judeus que estavam lá na Babilônia, eles estavam no meio de falsos profetas. Falsos profetas esses que Deus não havia enviado, que Deus não havia colocado mensagem em suas bocas. Na verdade, eles estavam falando por conta própria. E a mensagem deles era doce, a mensagem deles era agradável, era uma mensagem assim que todo judeu que estava exilado lá na Babilônia
queria escutar. Que mensagem era essa? Eles estavam divulgando que a permanência do povo de Deus na Babilônia seria algo breve. O exílio seria curto, seria de no máximo 2 anos, de modo que Deus estava prestes a libertar o seu povo e fazer com que o seu povo retornasse para Jerusalém. E aí os crentes daquela época, escutando essa mensagem dos falsos profetas, eles começaram a dizer, se é assim, então eu não tenho necessidade de fixar residência aqui na Babilônia, não vou alugar casa, não vou trabalhar, não vou procurar emprego, não vou restabelecer os afazeres normais de uma vida diária. Mas aí, meus irmãos, quando nós lemos o início do capítulo 29, o profeta Jeremias ele escreve essa carta da parte de Deus para os crentes exilados lá na Babilônia, instruindo justamente o contrário daquilo que os falsos profetas estavam, então, insinuando para os crentes daquele período. O profeta Jeremias disse que eles tinham que construir casas ali na Babilônia, tinham que trabalhar ali, eles tinham que ser fecundos e multiplicar ali. Porque Deus os havia levado para a Babilônia com um propósito. Deus havia enviado o seu povo para a Babilônia não para que eles fossem escravos, mas para que eles fossem missionários. Esse era o propósito de Deus. Eles teriam que ser uma luz para aquela nação. E para isso eles precisavam morar dentro dela. E isso não seria da noite para o dia. Iria passar um tempo. Eles precisavam permanecer ali durante algum tempo. Então, somente após esse tempo ali, é que os crentes poderiam retornar para Jerusalém, depois de cumprido esse propósito de Deus ali na Babilônia. E é isso que o Senhor Deus vai dizer para o povo lá no versículo de número 10. Volte os seus olhos aí para o versículo 10 e acompanhe a leitura que eu farei. Veja só que ele diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Perceba aqui que o Senhor Deus está dizendo para os crentes que estavam exilados lá na Babilônia que eles não teriam de viver para sempre ali, mas eles iriam passar quase uma vida inteira ali. O texto aqui diz que o propósito de Deus para com o seu povo ali na Babilônia iria durar 70 anos. 70 anos é mais ou menos o período da vida de um homem. Você lê lá no Salmo 90, Moisés diz justamente isso, né? Então, para muitos daqueles crentes que receberam essa mensagem de que Deus tinha um plano para eles naquela terra, mas que era um plano que iria durar décadas, 70 anos, para muitos daqueles crentes, essa palavra foi como uma espécie de banho de água fria nas expectativas que eles tinham. Porque os exilados, eles sabiam que quando esse tempo passasse, depois desses 70 anos, a maioria deles que recebeu essa mensagem já havia falecido, ou então estariam velhos demais para, por exemplo, fazer uma viagem a pé ou no lombo de um animal de 2.000 quilômetros de distância. Então, provavelmente, eles ficaram assim, um tanto quanto tristes com aquilo tudo. E aí, quem sabe, eles se aproximaram do profeta Jeremias e disseram assim: Jeremias, 70 anos a gente vai passar aqui? É isso mesmo? 70 anos aqui? Bem, isso pode ser até uma boa notícia para os meus netos, mas e para mim? O que é que vai acontecer comigo? Será que não é tempo demais que eu tenho que esperar 70 anos aqui? E aqui, meus irmãos, nós tiramos uma lição para as nossas vidas, porque a exemplo do que acontecia com os crentes
que estavam no exílio da Babilônia, nós não gostamos de esperar. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Você percebe? Esse provérbio diz que quando nós aguardamos algo, quando nós sonhamos com alguma coisa, quando nós lutamos por alguma coisa e essa coisa não acontece no nosso tempo, parece que o nosso coração adoece. Isso ocorre, irmãos, pelo fato de que a nossa paciência ela é curta demais. Sim, nós não gostamos de esperar. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso modo, de acordo com os nossos planos. E é por isso que nem sempre é fácil esperar, principalmente esperar em Deus. Na verdade, quando nós estamos sofrendo, todos nós gostaríamos que Deus solucionasse os nossos problemas no máximo até o próximo final de semana, não é? E não que isso durasse, quem sabe, anos, ou quem sabe a vida inteira, não é? Porque nós não gostamos de esperar. Para nós, uma semana é muito tempo. Um mês, então. Um ano, meu Deus do céu. Um ano é muito tempo. Em vez de esperar, parece que é mais fácil nós trabalharmos, nós lutarmos, nós corrermos atrás, do que esperar e se aquietar, sabendo que o Senhor é Deus. Era isso que o povo estava passando naquela época. Eles estavam achando que seria difícil demais esperar 70 anos, uma vida inteira ali na Babilônia, para que Deus cumprisse os seus propósitos em suas vidas. Mas o povo de Deus devia aprender a esperar. Ele tinha que aprender a esperar 70 anos ali. E devia aprender a esperar em Deus com gratidão. Conforme nós vamos ver agora no versículo de número 11, aquele era um plano bondoso e gracioso de Deus para o seu povo. Era o melhor dos planos possíveis para o seu povo. E o povo tinha que lembrar disso e saber disso, para que fosse grato a ele. Veja só o versículo de número 11. Deus diz assim para o povo da aliança: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o fim que vocês desejam não é voltar, não é retornar para casa, lá para Jerusalém, pois eu vou fazer isso. Mas eu é que sei os pensamentos, vocês não sabem, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei dos planos, sou eu quem fiz os planos. Os 70 anos que os crentes passariam lá no exílio, diz o texto, seriam anos de paz. O povo da aliança imaginava que os 70 anos que eles passariam na Babilônia seriam anos de tristeza, de angústia, marcado por sofrimentos. Ia ter também isso. Mas esses 70 anos seriam marcados, em boa parte, por paz. Deus iria dar ao povo da aliança, que estava exilado lá na Babilônia, um tempo de paz. E a palavra hebraica aqui, traduzida como paz, no nosso texto, no versículo 11, é uma palavra muito conhecida de todos nós, é a palavra shalom. Essa palavra, ela tem um campo de significado muito amplo. Se a gente vai olhar no dicionário hebraico, shalom significa, por exemplo, ordem, estabilidade, saúde, segurança. A depender do contexto, pode significar várias coisas diferentes. Mas o ponto que eu quero frisar aqui é que esse shalom que Deus está prometendo para o povo durante esses 70 anos na Babilônia, lá no exílio, longe de casa, é uma paz totalmente abrangente. Deus ele prometeu que começaria a dar a seu povo esse tipo de paz, não lá em Jerusalém, mas lá na Babilônia.
Era esse o plano que Deus tinha para os crentes que estavam lá na Babilônia. Eram planos de paz. Ao contrário dos planos para as pessoas que haviam ficado lá em Jerusalém. Porque os planos para quem havia ficado lá em Jerusalém, de fato, não eram dos melhores. Porque eles seriam punidos pela atitude soberba deles, por conta dos muitos pecados que haviam cometido para com o Senhor. Mas os crentes da Babilônia, não. Eles iam passar 70 anos, mas 70 anos de paz. Por isso, eles tinham que ser gratos a Deus por permanecer ali na Babilônia durante aqueles 70 anos. Eles, a contragosto deles a princípio, mas seriam anos de paz. E, eles tinham que ser gratos a Deus. O que é que eles mereciam? Eles mereciam ser destruídos, irmãos. Assim como aqueles que haviam permanecido lá em Jerusalém, os crentes que estavam na Babilônia, eles haviam pecado contra Deus. Eles cometeram muitas iniquidades. Mas a despeito disso, Deus estava prometendo uma grande bênção a eles. 70 anos de paz no exílio. E ao final desses 70 anos, Deus conduziria todo o povo de volta lá para Jerusalém. E embora o povo de Deus estivesse passando por momentos inicialmente intimidadores, o futuro que Deus estava prometendo para eles era um futuro de uma grande bênção. Sabe como é que isso se chama, irmãos? A Bíblia chama isso de graça. Graça é o favor imerecido da parte de Deus. Deus prometeu dar aos crentes que estavam exilados lá na Babilônia uma coisa que eles não mereciam. Deus iria restaurar a sorte deles e trazê-los de volta para casa, para a terra prometida aos patriarcas, a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pois bem, nós temos que lembrar isso, meus irmãos, quando nós estivermos sofrendo, sabe? Quando nós estamos sofrendo, nós somos tentados a dois pecados. Em primeiro lugar, impaciência e ingratidão. Tá? Nós temos que cuidar desses dois pecados, para que nós não venhamos a ser ingratos para com Deus e não querermos apressar os planos do Deus perfeito e todo-poderoso. E esse era um grande problema aí, que o povo de Israel tinha que lidar. Porque nós devemos lembrar, irmãos, constantemente que Deus ele não é apenas perfeito dentro dos seus planos, mas também é gracioso para conosco. Irmãos, todos nós, a começar de mim, todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados de quebrar a lei de Deus. Nós somos, irmãos, merecedores da condenação pelos nossos pecados. E Deus tem todo o direito de ter nos enviado para o cativeiro eterno. Na verdade, Deus deveria ter nos enviado para o inferno dos infernos. Todavia, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 2, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você percebe? Nós somos pecadores, nós merecíamos o pior dos piores, nós merecíamos o inferno dos infernos. Mas Deus nos salvou. E esse é o plano de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. É o plano para salvar os pecadores. Nós não merecíamos ser resgatados do pecado, nós não merecíamos ser libertos da morte, mas exclusivamente por causa da sua graça e unicamente por causa da sua graça. Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E se Jesus é o seu Senhor, e se Jesus é o seu Salvador, então o seu futuro é muito, mas muito mais promissor do que os crentes judeus daquela época, ou de qualquer pessoa que viveu neste mundo em qualquer época, porque ele prometeu perdoar os seus pecados. Ele prometeu fazer de você um filho do Deus vivo.
Ele prometeu a você enviar o Espírito Santo para consolar você e preparar um lugar para você no céu e voltar para que você possa viver com ele na nova Jerusalém para todo sempre. Aleluia. Então, se os planos de Deus para nós são esses, nós não devemos ficar nos queixando no presente por causa dos nossos sofrimentos temporais. Um dos nossos perigos que temos é de ficar reclamando com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Seja lá o que for. Quando nós reclamamos demais com aquilo que acontece em nossas vidas, muitas vezes nós acabamos, como diz o bom nordestino, queimando a língua. Nós acabamos, de alguma maneira, sendo apressados demais e esquecemos a possibilidade de Deus ainda não ter terminado de executar o seu plano em nossas vidas. Se Deus tem plano para o nosso futuro, então é preciso saber esperar nele. E é por isso que constantemente a gente lê na Bíblia, nós lembramos que é preciso viver pela fé. O autor aos Hebreus nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, um cristão, ele vive pela fé quando ele confia nas promessas de Deus para o seu futuro, mas ele age baseado nessas promessas no presente. E era isso que Deus queria que o povo de Judá, que estava exilado lá na Babilônia, era isso que Deus queria que o povo de Judá fizesse. Durante os 70 anos do cativeiro, os crentes judeus eles tinham que confiar nas promessas de Deus. O Deus que havia dito que daria paz a eles e que após esses 70 anos os traria de volta. E esse era o plano de Deus. Eles tinham que confiar nesse plano. Conforme o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 55, havia falado, eu acho que aquilo que ele disse lá no capítulo 55 se aplica perfeitamente aqui. Deus havia dito por intermédio do profeta Isaías ali: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, nós podemos estar até sofrendo por conta de que aquilo que nós estamos passando não é muito bem aquilo que nós imaginávamos que iria acontecer conosco. Não era isso aquilo que a gente planejava, nem imaginava que Deus, porventura, estivesse fazendo em nossas vidas. Mas nós devemos descansar no fato de que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo que de uma maneira diferente daquela que nós gostaríamos a princípio. Mas a maneira como Ele está agindo em nossas vidas é a melhor possível. Ele está fazendo com que todas as coisas concorram para o nosso bem. E Deus vai mostrar como isso seria possível, como é que aquele tempo na Babilônia seria um tempo especial para o povo, seria marcado inclusive por um grande reavivamento. Se você ler comigo o versículo de número 12 e também o versículo de número 13, você verá que os 70 anos que os crentes iriam passar na Babilônia seriam marcados por uma busca sincera por Deus. Veja só, versículo 12 e versículo 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que é que vai acontecer? O período em que o povo de Deus passaria lá na Babilônia seria um tempo marcado por profunda oração, de procura pelo Senhor. E Deus disse que iria se revelar a eles ali mesmo na Babilônia.
Ou seja, então os crentes que estavam lá na Babilônia, eles não precisariam esperar 70 anos quando voltariam para Jerusalém para ter um relacionamento íntimo com Deus. Mesmo eles estando privados do culto de maneira extraordinária, eles poderiam orar a Deus ali no exílio, até que Deus os trouxesse de volta para Jerusalém, a fim de que eles cultuassem o seu nome. Então, o que Deus está dizendo para os exilados lá na Babilônia é que estava convidando eles a um relacionamento pessoal imediatamente, ali mesmo na Babilônia, em meio a todo aquele sofrimento. E a lição, irmãos, que fica para nós é que nós não precisamos, irmãos, esperar Deus mudar a nossa sorte para que nós venhamos a buscá-lo sinceramente. Irmãos, eu como pastor, eu confesso para vocês que nesses tempos de isolamento social que nos foram impostos, eu tenho me preocupado bastante com a comunhão dos irmãos com Deus. Pelo fato de não estarmos podendo cultuar, por sermos impedidos de cultuar, eu muitas vezes me pego perguntando como é que os irmãos estão, se a fé dos irmãos está alicerçada no Senhor ou não. E eu me preocupo. Mas eu olho para esse texto e percebo que, a despeito de não termos o culto acontecendo regularmente, Deus em sua graça, Deus em sua misericórdia, Deus em sua bondade, nos permite que nós venhamos a Ele em sua presença e que possamos orar a Ele. Quem sabe até agora você está num culto doméstico e você pode orar ao Senhor e você pode agora, nesse exato momento, ter a presença de Deus disponível para você. Porque sempre que chamarmos, Ele nos ouvirá. Sempre que orarmos, Ele nos atenderá. Todo aquele que buscar o Senhor, diz o texto, encontrará. Irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá no Sermão do Monte? Ele disse para mim e para você naquela ocasião: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então ore. Então busque a presença de Deus, mesmo na sua casa, mesmo antes dessa pandemia ela cessar, mesmo antes dos nossos governantes nos darem um aviso de que nós podemos voltar a nos congregar e cultuar ao Senhor. Principalmente se hoje você estiver sofrendo. Principalmente hoje se você estiver passando por uma grande angústia. Eu digo isso, meus irmãos, porque em nossa incredulidade, nós podemos muitas vezes imaginar que Deus ele está longe de nós. Uma vez eu escutei ou li alguém dizendo que muitas vezes em meio aos nossos sofrimentos parece que Deus brinca de esconde-esconde conosco. Mas a pessoa que disse isso, né, ela queria dizer que se Deus ele brinca de esconde-esconde conosco, é muitas vezes por causa da nossa incredulidade, não é? Se Deus é que brinca de esconde-esconde de fato conosco, ele é do tipo que gosta de brincar conosco, entre aspas, igual nós brincamos com os nossos filhos quando são criancinhas. Quando eu brinco com os meus filhos de esconde-esconde, eu noto que quando eu me escondo num lugar assim mais difícil de ser encontrado, eles ficam já angustiados, me procurando. Porque eles não gostam de me procurar por muito tempo. E aí daqui a pouco eu vou e apareço para eles, eu me revelo a eles. E Deus sabe, irmãos, o quão angustiante é para os seus filhos estar sozinho neste mundo sem Ele. Por isso, Deus, no meio dos nossos sofrimentos, Ele nunca tarda a se revelar a nós.
a fim de que nós tenhamos um relacionamento amável com Ele, um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Isso vai ser reenfatizado lá no versículo de número 14. Veja só o versículo de número 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Então Deus está prometendo para o povo que após aqueles 70 anos, eles seriam congregados de todas as nações, não apenas da Babilônia, mas de todas as nações de onde eles haviam sido espalhados, para retornar a Jerusalém e ali cultuar o nome do nosso Deus. E para ver como isso se cumpriu, basta você ler o livro de Esdras, ler o livro também de Neemias, e você perceberá que o Deus da aliança que prometeu essas coisas, foi fiel e cumpriu todas as suas promessas. Eu quero terminar minhas palavras, meus irmãos, nessa ocasião, dizendo que nós não sabemos exatamente quais são os planos de Deus para cada uma de nossas vidas individualmente. Mas Deus sabe. Ele sabe como é que vai ser o meu amanhã. Ele sabe como vai ser o seu amanhã, como vai ser o seu futuro. E de todos aqueles que estão escutando e assistindo a essa pregação. E ele nos disse nessa ocasião, nesse texto que expomos, que os planos dele eram marcados por planos de paz e não de pensamentos maus. Aquilo que Deus tem para nossas vidas, se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, aquilo que Deus tem para nossas vidas são coisas boas e não coisas más. Você crê nisso? Amém? Você crê que até mesmo os sofrimentos e as frustrações que você porventura vier a passar nesta vida faz parte do plano amoroso e poderoso de Deus para a sua vida? Amém? Você crê nisso? Você crê que tudo aquilo que Deus faz não poderia ser melhor? Amém? Você crê nisso? Você crê que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Você crê nisso? Amém? Por isso, se cremos, nós nos gloriaremos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ao Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os seus planos, os planos de Deus, são superiores aos nossos. Amém e amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque os teus planos são maiores que os nossos, são melhores do que os nossos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, Deus, nos promete que esses planos são marcados por paz, por amor, por bondade. Isso tudo é graça tua, Senhor, porque não merecíamos. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame paz em nossos corações, a fim de que, ó Deus, nós possamos descansar nessas verdades e nunca nos desviarmos dela. Olha para cada um que está, ó Deus, ouvindo essa mensagem e age em suas vidas, ó Deus, para que, passando pelas dificuldades, possam, ó Deus, confiar no Senhor e, ó Deus, serem assim sustentados em suas promessas.
E é assim que nós te oramos, ó Deus, dá-nos esta bênção, dá-nos essa graça, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe ricamente, que Deus os guarde, conceda uma excelente semana a cada um de vocês. Se estiver assim dentro da vontade do Senhor, tão breve quanto for a sua vontade, nós estaremos reunidos novamente para adorar o seu nome em culto. Deus os abençoe, do seu pastor Jefté.